Olá, eu sou Renzo Cantoni, sou gestor de investimento. Iniciei minha carreira no mercado financeiro em 1984 na Suíça. E a Alternativa Global é o lugar onde você vai encontrar informações relevantes que possam lhe ajudar no seu processo decisório quando se trata de investimento internacional. Olá, hoje a gente vai falar sobre a renda fixa, mas eu quero fazer um pequeno parênteses. Eu tinha conversado com você sobre esse, essa ferramenta para poder escolher ETF. Agora, quando vem o momento de analisar o mercado, ver como o mercado está se comportando, eu uso principalmente ETF americanos, porque é mais fácil ter acesso ao banco de dados e às ferramentas gráficas. Uma delas que eu uso há muitos anos se chama Stock Charts. Tá? Você tem acesso a muita coisa. Acho que você pode fazer até um cadastro grátis, tem um acesso limitado em termos de tempo, né? E eventualmente algumas funcionalidades. É bem interessante porque você pode colocar também algumas fórmulas matemáticas lá dentro. Uma outra se chama TradingView, que é relativamente popular, que faz gráficos bonitos. Tá? Muitas vezes a gente pode ver gráficos coloridos, simpáticos, provavelmente é da TradingView. Então aqui existem várias ferramentas, enfim, você pode ver. Eu diria que uma boa escolha também, eles têm você pode colocar fórmulas também, de maneira mais complexa aqui dentro. Tá? E você tem também uma linguagem de programação, pessoalmente eu não gosto muito, acho um pouco complicado. Aí eu uso mais uma outra plataforma para isso, para coisa bem específica que eu mostrei, chama Pro Real Time. E a última, que eu acho que eu recomendo porque para a maior parte dos usuários ela é muito prática, tem bastante ferramentas, chama investing.com, você tem gráficos, tá? E você tem outras ferramentas lá dentro que permitem também fazer lista de observações, você tem dados econômicos, enfim. É fácil fazer um cadastro aqui dentro, ó, e você popular suas listas devagarzinho com o que interessa. Então é bem prático, você pode fazer seu watch list, assim, popular elas, você pode fazer vários, enfim. Dá muita flexibilidade para qualquer usuário e é bem completa. O que falta em termos de gráfico é você conseguir colocar fórmulas matemáticas. Bem, quando a gente fala de renda fixa, na realidade a gente fala de juros. Então, aqui são os juros dos bônus do Tesouro Americano, de 1 mês até 30 anos. Isso é o rendimento. Ó. E aqui em cima você pode ver como que esse rendimento era, tá, ao longo dessa escala aqui. Ó. Aqui é o tempo. Agora, um mês atrás, um ano atrás. Então a gente pode ver, por exemplo, um ano atrás, tá, os juros de curto prazo estavam sendo mais elevados que os juros de curto prazo. A curva de juros é uma coisa que fica se mexendo o tempo todo em relação às expectativas econômicas, a inflação, essas coisas todas. Os bancos centrais, eles têm, e vão decidir a taxa de juros de super curto prazo, que é basicamente o overnight. É isso que acontece. Para o resto aqui, é o mercado que decide. Sem querer complicar as coisas, tá? Todos esses títulos, tá, eles são extremamente importantes, principalmente os mais curtos, tá, porque eles servem dentro da mecânica financeira de colateral para vários tipos de empréstimos que estão sendo feitos dentro do sistema financeiro, principalmente. Falando da curva de juros, aqui
A coisa normal é que quando você empresta dinheiro, porque comprar um título de renda fixa é isso. Você está emprestando dinheiro a curto prazo. Se você investe a maior prazo, o rendimento deveria ser maior. Isso é a normalidade que deveria ser a maior parte do tempo. E que é, na realidade. Às vezes, dependendo das condições econômicas, essa curva ela muda. Então, ela pode ficar achatada ou, como eu mostrei antes, invertida. Quer dizer, recentemente a gente teve uma inflação relativamente forte no mundo inteiro e nos Estados Unidos. Então, um ano atrás, os juros mais curtos pagavam mais que os juros mais longos. Mas por que também que os juros mais longos são mais baixos? Porque o mercado está olhando para frente e vendo que provavelmente a inflação vai cair e que eventualmente a gente tem um risco de recessão, etc. Se o contrário, o mercado acha que mesmo com essa taxa alta, a gente poderia ter, de repente, essa parte aqui subir mais, tá? E ficar com essa cara aqui. Então lá fora, a grande parte do estoque de juros, de títulos de renda fixa, eles são prefixados. Você tem alguns papéis que estão atrelados à inflação, por exemplo, nos Estados Unidos se chama TIPS, e você tem também alguns bons títulos que têm o cupom de juros, que pode variar. Enfim, cada prospecto de emissão de um título pode ter cláusulas que fazem que o comportamento desse papel pode mudar, ou faz que a empresa pode também, às vezes, reembolsar mais cedo, enfim, um certo preço, não. Existem muitas possibilidades. Aqui só estou mostrando alguns princípios de maneira simplificada, tá? Então vamos supor que você tem um título que é emitido com um cupom de 5% por ano, a taxa de mercado há 10 anos de 5%, o preço do título é 100%. Você compra 100 de nominal e paga $100. Tá? No vencimento, você vai receber 100 normalmente. Então vamos supor que amanhã a taxa do mercado passou de 5% para 6%. Tá? O rendimento, o vencimento, a taxa de rendimento, vencimento, yield to maturity, é 6. Então, o rendimento desse título que foi emitido, ele precisa ser 6%. Mas o título está recebendo um cupom de 5%. Então, a diferença entre 5 e 6 vai acontecer no preço. Então, de maneira simplificada, o comprador do título ele precisa receber para cada ano, os próximos 10 anos, 1% a mais, para poder receber 6%. Quer dizer, o cupom de 5 mais uma diferença de 1% dentro do preço. E aí, como que vai ser o preço? Quanto que você vai pagar? A questão é essa. Então, no final, a gente sabe que você vai receber 100% do nominal. É isso que está, na maioria dos casos, determinado. Então, esse 100%, ele representa, na realidade, 110%. Entre aspas, é isso. Então, o preço teórico, eu estou simplificando, 100 dividido por 110. O que dá um preço de 90,91. Então, você vai ao mercado e compra esse papel. Cada $100, você vai pagar 90,91 e vai receber 100 no final. Então, isso compensa essa diferença dos 5% e faz os 6% de yield to maturity. Então, o rendimento, ele é muitas vezes uma composição da flutuação do preço e também da taxa de juros, do cupom que você está recebendo. Então, os investimentos em renda fixa, o prazo é tipo uma alavanca. Maior o prazo, maior a flutuação do preço.
Pode ser tanto para cima como para baixo também. Quando a taxa de juros cai, o preço sobe. Quando a taxa de juros sobe, o preço do papel cai. Então isso representa risco, mas também pode representar ótimas oportunidades. Você tem investidores que são especializados nessa parte do crédito. E eu diria que também a minha experiência sempre foi interessante nesse sentido, principalmente quando você tem estresse dentro do mercado. Existe um outro aspecto que é importante. Tá? Você tem os bônus do Tesouro Americano, tá? O papel soberano, a dívida soberana de um país que teoricamente representa o risco zero, entre aspas, tá? Porque um país sempre pode emitir moeda para poder pagar suas dívidas. Então você tem agência de rating, de nota de crédito, e para cada título que é emitido, você normalmente tem uma nota. 3A é nota excelente, muito boa, e C ou D aqui quer dizer que você já está na falência. Agora, quando você mexe ao longo quando a qualidade deteriora, isso é o bônus do Tesouro Americano. E isso é a taxa de juros acima, a diferença com o bônus do Tesouro Americano. Então, quando isso piora, normalmente essa diferença entre um e o outro fica maior. Você vai receber uma remuneração maior por se arriscar a comprar dívida de um devedor que eventualmente pode ir à falência mesmo. Aqui, para ilustrar essa diferença entre o risco crédito soberano e o joint bonds, que são os piores devedores, entre aspas, esse gráfico do Fred, que você pode ter acesso, da Reserva Federal, só procura Fred, Reserva Federal, você pode entrar, se cadastrar, tem muitas informações. Aqui mostra essa diferença de taxa de juros. Então, por exemplo, você pode observar que tem zonas cinzas. Zonas cinzas são quando você tem oficialmente uma recessão, ok? Então, quando teve a grande crise financeira, 2007, 2008, esses papéis com esses títulos com notas de crédito mais fracos, chegaram a pagar 22% ou até mais acima do bônus do Tesouro Americano. É uma barbaridade, mas foi isso. Eventualmente você vai ver, às vezes, esse termo duration, duração. O que é? É relativamente simples. Eu estou simplificando o máximo para você entender dos conceitos. Aqui você tem dois títulos. Um título que vence daqui a 10 anos, que paga um cupom de 5, o rendimento do mercado é 5, ele vale 100%, ou seja, você paga 100 para receber 100 no vencimento. E durante a vida dos próximos 10 anos, tudo antes você vai receber 5 dólares para cada 100 dólares investido. E o número 2, ele não paga juros, é um zero cupom. Agora você vai pagar de 100 dólares de nominal, você vai pagar 61, 62 dólares e recebe 100 no final. É um cálculo aproximativo, tá? Então, o que acontece? O rendimento de ambos é 5%. Tá? Só que ele está pagando alguma coisa durante o tempo todo e o outro, o pagamento é único só no final. Então, a duração, ela mostra isso. É um cálculo que explica isso. Também é um cálculo de risco. Então, quando a gente pega o caso número 1, você vai receber um pagamento total um pagamento total durante todo esse período de 10 vezes 5 dólares e 100 dólares no final. Então, um total de 150 dólares. É isso que acontece. Isso durante esse período todo.
Então, grosso modo, você tem 1/3 durante o período e 2/3 no final. E aqui, se fosse o mesmo montante, enfim, você só recebe um pagamento final de 100. Então, pelo fato que você recebe parcialmente durante esse período, o montante total é $150, isso significa que você recebeu o vencimento do prazo total, parte disso foi recebido antes. Então, a gente calcula uma data, entre aspas, mais curta para o vencimento. Um terço é pago durante a vida e 2/3 é pago durante o final. Então, na prática, também é um certo medida de risco, eu vejo isso assim. Vamos supor que você comprou esse papel lá, que paga o cupom de 5%. Aí os primeiros 9 anos, tudo beleza, você recebe cada ano 5%, aí você recebe $45. Aí no 10º ano, a empresa vai à falência. Aí você deixa de receber os $100, mas ainda 5 de cupom, 105. Mas você receber 45. Tá? Então, entre aspas, do pagamento total, você recebeu uma parte. Isso também tem a ver com o risco do investimento. Então, a duração, eu vejo também isso como uma medida, uma medição do risco. Você está diminuindo um pouco o seu risco também. E no caso número 2, você recebe tudo no final. Então, se no 9º ano vai à falência, então você perdeu tudo e não recebeu absolutamente nada. Aqui eu queria mostrar na prática alguns exemplos reais. Então, você tem na parte de baixo do gráfico, a linha amarela dourada são os juros de bônus americano, os rendimentos de 2 anos, em laranja 5 anos e em azul 10 anos. E em cima é o ETF equivalente, que representa a cesta, o portfólio desses títulos com o mesmo vencimento. Então, a gente pode ver o prazo, ele age como uma alavancagem, uma alavanca em termos de flutuação de preço. Aqui a gente tem um exemplo fantástico, porque nos últimos anos teve o Covid, então os juros caíram. Então a gente pode ver aqui que para os juros de maior prazo, a taxa de juros foi mais ou menos semelhante. Você vê, tá tudo coladinho aqui junto. Isso que acontece. Agora, aqui, a diferença, o impacto no preço é enorme. Mas também funciona ao contrário, quando a taxa de juros está abrindo, está subindo, o título que é mais longo, o preço dele cai muito mais. Aqui eu mostro a diferença da taxa de juros entre o mais curto, de 2 anos, e o 10 anos. Então, aqui está negativa, abaixo de 0 e acima de 0. Isso significa aqui que a taxa de juros do 2 anos era mais baixa que o 10 anos. Aqui ficou quase 0 a 0, igual. Então, se lembra? A curva ficou achatada assim. Antes, nesse período aqui, a curva de juros está assim. Aqui, nesse ponto, ela ficou achatada. E aqui, quando a inflação começou a subir, o que aconteceu? A curva de juros ficou assim. O mais curto ficou mais alto que o mais longo. Então, você vê aqui a evolução da curva de juros durante todo esse período e o impacto sobre os preços de cada
cada vencimento, cada prazo. Aqui eu diria que o exemplo mais dramático, que é os bônus do Tesouro Americano zero cupom, que não pagam juros nenhum, que estão vencendo há 30 anos. Então é interessante de ver que aqui a taxa de juros estava em torno de 3,40, e aqui o preço estava em torno de 86, 87, enfim. Aqui a taxa de juros, em 2020, caiu para 1,21. 3,40 para 1,21 dá 2,2% de queda dos juros. Agora o preço subiu para 164, 165, de 87 para 167. É uma diferença enorme, né? O maior o prazo, maior a flutuação do preço. Então, e isso quando a gente fala de oportunidade, e de risco também, porque depois, quando a inflação começou a entrar e a taxa de juros começou a subir, a gente passou de 165 basicamente para 64 dólares, uma perda de 100 dólares basicamente. É uma flutuação enorme. Então o risco ele pode ser muito grande, mas de novo, pode ser super interessante. Aqui mostra o tal do junk bond, aqueles que têm a nota de crédito é pior. Então, desde 2008, isso é a crise de 2008, 2009, então a gente vê aqui o preço estava 42 do ETF e caiu para 26. É violento como queda. E aí depois recupera. Esse gráfico embaixo, eu falei que a gente consegue colocar fórmulas. Aqui eu dividi isso pelo ETF, que tem um vencimento semelhante, mas em bônus do Tesouro Americano. Aqui eu estou mostrando como foi o desempenho dele em relação aos bônus do Tesouro Americano. Então aqui, em 2008, a gente estava essa linha horizontal é o zero, linha zero. Você vê que a gente estava no 0 a 0, no auge da crise, quando caiu, em relação aos bônus do Tesouro Americano, perdeu em torno de 45%, 46%. Foi muito violento, mas aí a recuperação ao longo de todos esses anos, com algumas flutuações violentas, você está com mais que 50%. É um ótimo desempenho. Então, novamente, você tem a flutuação das taxas de juros em relação às perspectivas econômicas, às expectativas de todos os participantes do mercado, dos cenários, e você tem essa questão também da nota de crédito que entra em considerações. Então, dentro desses sites, como o JustETF e outros que são americanos, mas aqui é mais para selecionar, você vai achar também esses tipos de ETF, que são carteiras amplamente diversificadas, que representa tanto o risco crédito como também o prazo. Então, em função disso, é possível alocar com mais peso em uma coisa ou uma outra. Também existe ETF que representa o mercado todo. Então, eu espero que consegui trazer algumas informações interessantes para vocês e que você consegue usar isso de maneira interessante para vocês também. Então, obrigado pela sua atenção.